muito bem-vindo! Vamos a mais um vídeo hoje, vamos falar sobre comportamento narcisista. Qual é o comportamento que a pessoa narcisista tem com você? E nesse caso, esse comportamento que eu vou passar aqui é de início de relacionamento. Por quê? Fica mais fácil para você começar a identificar se essa pessoa que você está conhecendo é ou não uma pessoa narcisista e cair fora, né? Porque quando eu falo assim que as pessoas que se envolvem com as pessoas narcisistas, a pessoa não sabia que essa pessoa era narcisista, se adaptou a ela, depois que descobre, obviamente, que a pessoa é uma pessoa narcisista e narcisista não tem jeito, aí a pessoa, obviamente, que ela vai optar, ou melhor, ela tem que optar em sair fora desse relacionamento, porque né, narcisistas aí, eles só vão te fazer sofrer. Então, você não vai conseguir ser feliz com uma pessoa narcisista. Então, vamos, mais um vídeo hoje, eu vou falar sobre esse comportamento de pessoa narcisista. É um caso sério, precisa começar aí a observar as pessoas que você conhece, que você se relaciona, para não cair na lábia do narcisista, porque é muito fácil cair na lábia de um narcisista. Se você é uma pessoa que é carente, se você é uma pessoa com dependência emocional, você tende a cair, porque eles sabem muito bem manusear qualquer pessoa, né? Eles são manipuladores nato. Então, vamos a mais um vídeo. Antes que eu me esqueça, meu nome é Fabiana Monteiro, sou terapeuta, especialista em relacionamento abusivo e sou sobrevivente de vários relacionamentos abusivos. Então, assim, eu tenho propriedade no assunto, além dos estudos que eu trago para vocês como conteúdo sobre narcisismo, sobre autoconfiança, autoestima e amor próprio. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora a oportunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho de todas as notificações também, não deixe de compartilhar, de curtir o vídeo, manda para aquela sua amiga lá que tá precisando identificar um narcisista na cola dela, para ela cair fora o quanto antes, porque depois, se vocês continuam com essas pessoas narcisistas, vocês vão sofrer muito, tá? Eles não têm dó, não têm piedade, não têm compaixão, não gostam de ninguém, então é sério, é seríssimo. Então vamos se cuidar, gente, para vocês não caírem na lábia desses narcisistas. Então vamos a mais um vídeo? Bora comigo! E hoje nós vamos falar sobre o comportamento de narcisista. No início do relacionamento, você consegue identificar se essa pessoa é ou não narcisista. Um dos comportamentos que eu vou passar aqui para vocês, aliás, vários comportamentos, mas você já ouviu, né, casos de quando você está conhecendo um carinha que parece ser muito legal, né, conhecendo aí uma menininha que vocês acham que é muito bacana, porém, se ela ou ele tiver traços narcisistas ou já ser pessoas com transtorno de personalidade narcisistas, vocês precisam ficar de olho aberto. Porque esse tipo de relacionamento vai trazer muita perturbação para vocês. Vocês vão se sentir desgastados emocionalmente, sabe, psicologicamente muito abalados. Então é preciso se cuidar, é preciso se amar, é preciso ter uma autoestima para não cair na lábia deles. E mesmo que vocês caiam, gente, quando vocês realmente se amam, quando vocês realmente têm uma autoestima, que vocês confiam em vocês, mesmo que no começo eles têm aí aquele jeitinho de manusear, aquele jeitinho de manipular e você ainda não sabe se essa pessoa é ou não narcisista, e aí você tá gostando desse jeito dele, né, ou desse jeito dela, vocês só vão descobrir que essa pessoa é narcisista ou tem algum traço narcisista quando essa pessoa começar a pisar na bola. Por quê? Porque no começo do relacionamento, essa pessoa, ela é muito cativante, ela é muito sedutora. Então, elas é daquele tipo de pessoa que dá atenção, conversa, leva para sair, leva para passear. Isso é comum. Quando você está conhecendo alguém, esse tipo de comportamento é comum da pessoa sempre está ali se esforçando, né, para conhecer você mais, para ter mais tempo com você. Porém, quando você cai na lábia desse narcisista ou da narcisista, né,
Eu vou falar aqui no gênero masculino, porque como eu sou, né, mulher, então fica mais fácil para mim, mas vocês se adaptem. Porque narcisismo pode ser homem, pode ser mulher. Quando você tá conhecendo essa pessoa, essa pessoa, ele, tá? Ele vai te levar para sair, ele vai comprar coisas para você, vai fazer surpresas, enfim. É normal? É. Às vezes você vai conhecer um carinha bacana que vai fazer essas coisas para você e essa pessoa não é uma pessoa narcisista. Então não dá para você generalizar por esses comportamentos positivos. Mas o que acontece? Quando ele, com o tempo, vai fazendo esses jogos com você, vai te seduzindo, né? Vai sendo aquele amigo, aquela pessoa bacana que tá ali sempre com você, né? Aquele parceiro. Vocês vão se envolvendo com o tempo, então esse relacionamento tende a ficar mais intenso, entra com o lado sexual. Então, essas atitudes, esses comportamentos é normal no começo. Porém, quando você realmente está na rede desse narcisista, ele sabe que pode começar a ser ele. Por quê? Porque quando ele sabe que você já está segura na mão dele, ele começa então a pisar na bola. Sabe quando você conhece uma pessoa e aí com o tempo fica tudo legal, tudo maravilhoso? Mas aí começa aquelas coisas assim, aquele tipo de comportamento. Você liga, a pessoa não te atende, quando atende com desculpas que está muito ocupado. Finais de semana, sempre sai, sempre está com os amigos, você não está inclusa nesses passeios. Ué, mas lá no começo você estava, né? Mas por que que agora você não está inclusa nos passeios? Porque esse narcisista, ele não gosta de se sentir preso, mas ele gosta de prender a vítima deles. Isso é fato. Então, seja namorando, seja ficando, seja casado, sentir que a outra pessoa está presa a ele. Então, ele pode pintar e bordar e você sempre vai estar ali. Então, o comportamento deles é exatamente assim. Eles vão te dar toda a atenção que você merece no começo do relacionamento. E você vai ficar super derretida com essa pessoa. Mas depois, o que acontece é que eles vão tirando isso de você. É exatamente o que o narcisista faz. Depois que ele te deu de tudo, toda a atenção que você queria, né, se esforçou demais para estar dentro desse relacionamento, ele então começa a pisar no freio e é de vez, tá? Você não consegue ter contato com eles, eles sempre estão ocupados. Finais de semana, então, muito ocupados. Então, por isso que muitos dos narcisistas que são casados e que traem as suas mulheres, eles estão disponíveis para você de segunda a sexta-feira, mas no sábado e domingo esquece, você não consegue falar com eles. Bom, isso é um primeiro passo para você anotar aí, que a partir do momento que você está conhecendo um carinha e essa pessoa tiver esse tipo de comportamento, pode sair fora, que é arriscado. Na maioria das vezes, essa pessoa já tem um compromisso, né? Se não tem um compromisso, ele já está mostrando que não é prioridade. Narcisistas são exatamente essas pessoas que você não pode contar, não pode confiar. E aí, o tempo vai passando, você liga, não consegue contato, você tenta sair com ele final de semana, não consegue, você marca encontro, ele não vai, mas essas conversas que você tem com ele, sempre ele dá a entender que está interessado, ele dá a entender que vai sair com você, ele dá a entender que vai te ver no final de semana, mas ele sempre é aquela pessoa que desmarca de última hora. Se ele não desmarca, o que vai acontecer? Você marca com esse carinha às 6, 7 horas da noite, ele vai aparecer às 10, 11 horas da noite. Seja por mensagem ou seja pessoalmente. Por quê? Primeiro que ele vai fazer tudo que ele tem de direito, vai pintar e bordar, vai sair com os amigos, vai sair com a outra, vai fazer qualquer outra coisa. Mas você
já caiu na rede. Ele sabe que qualquer hora que ele aparecer, mandar mensagem, você vai responder. Aparecer, você vai aceitar ele ali, né? Vai aproveitar. Por quê? Porque ele sempre vai aparecer com aquelas desculpas, né? Se é por mensagem, nossa, eu tava trabalhando demais, eu não vi suas mensagens. Ou quando não, ele vai se aparecer. Ele vai dizer que estava muito ocupado, que pegou no sono, que dormiu, que amigo apareceu na casa, que blá blá blá. É sempre aquelas desculpas que você vai reparar que, gente, é normal acontecer imprevistos, né? Mas você vai reparar que esses imprevistos é direto. Isso acontece muito. Nossa, várias vezes ele manda mensagem dando uma desculpa, várias vezes ele não aparece final de semana dando uma desculpa, várias vezes ele aparece só depois das 10, 11 horas e você ainda cai. Então, assim, você já consegue identificar que essa pessoa vai te dar dor de cabeça. Cai. Cai. Por quê? Porque ao ele manusear, a eles manipular você, ele sempre vem com aquele amorzinho, com aquele carinho, com aquele sexo gostoso. E é aí que você cai. É por isso que você precisa saber se amar. Porque quando você se ama, você vai ter uma lista, você vai saber exatamente o tipo de pessoa, o tipo de relacionamento que você quer. E se esse tipo de comportamento dessa pessoa narcisista não estiver dentro da sua lista, é onde você já identifica e coloca essa pessoa para correr. Então você sabe que isso está te trazendo ansiedade, você está ficando muito preocupada, você fica com a sua intuição alerta, então sempre você vai ficar na dúvida: será que essa pessoa está mentindo para mim? O que está acontecendo? Será que eu estou sendo enganada? Então esses alertas que você vai ter é realmente o que está acontecendo. Então você dá ouvido porque é a sua intuição falando com você, você não está com paranoia nenhuma e você não precisa pagar para ver, tá? Então não vamos aí ser São Tomé na vida não, só acredito vendo, só acredito se a partir do momento que eu ver ele com outra ou alguém vir me contar. Não, né, gente? Vamos aí prestar atenção nos comportamentos dessa pessoa narcisista para que você possa tomar uma decisão na sua vida. E principalmente, né, tá no começo do relacionamento, tá um tempo conhecendo essa pessoa, então você já consegue identificar. Então vamos, se posiciona, toma uma decisão na vida e vamos ser felizes com outra pessoa, né? Porque com esse aí você já não vai ser feliz mais. Enfim, se ele perceber que você tá saindo fora dele, que você não quer mais ele, você vai ver que dor de cabeça que você vai arrumar para você. Eles são muito insistentes, né? Eles não dão aquilo que você quer, eles falam, mas não cumprem. Porém, você sempre vai estar com crise de ansiedade, esperando algo acontecer e esse algo nunca acontece. O que ele faz? Ele faz você se sentir rejeitada, abandonada, porque ele some do nada. E se você for uma pessoa que tem alguma carência desde da sua infância, se você já tem traumas como abandono, se sentir rejeitada desde a sua infância, isso vai ser um gatilho para você, se você ficar com essa pessoa, continuar com essa pessoa. Então você precisa assim colocar aí na balança, né? Do sentimento e a realidade, porque assim, gente, eu vou dar um conselho poderoso. Não dê foco ao seu sentimento, tá? Dê foco à realidade, aquilo que realmente está acontecendo. Então, você acaba criando paranoias no sentido de a coisa está acontecendo, a realidade está ali na sua cara e a sua paranoia é você dizer para você que isso não está acontecendo, que é acreditar no jogo de sedução dele, né? É acreditar nas palavras dele, quando na verdade a realidade é bem outra e aí você sim acaba criando essas paranoias, mas no sentido do que você está acreditando no que ele está falando. Então você pensa demais, mas ele pode realmente estar trabalhando, ele está muito ocupado. Não, gente, quem quer dá um jeito,
As pessoas estão muito ocupadas sim hoje em dia? Não, obviamente, para quem estuda, para quem trabalha, né? Mas tem folgas, tem uns tempos. E a pessoa, quando ela quer, gente, concorda comigo, é que a partir do momento que você gosta da pessoa, você quer ficar perto da pessoa. Não é por mensagem que você quer ficar perto da pessoa, você fica perto da pessoa a partir do momento que você está muito ocupado. Mas essas pessoas narcisistas não são assim. Elas não são pessoas ocupadas, elas se ocupam. Tá? É diferente. Pessoas narcisistas é aquelas pessoas que têm vícios, vícios de jogos, vícios de bebida, vícios de amigos, qualquer tipo de vício, parecendo aquela criança, aquele menino que não amadureceu ainda. Então quer ficar ali brincando com os brinquedinhos deles. É assim que eles tratam a qualquer pessoa, a qualquer situação. A pessoa não amadureceu, não cresceu. Ele acha que é aquela criança ainda que pode ficar sempre fazendo o que quer, né? Então é assim que funciona, então você consegue identificar no começo uma pessoa narcisista aqui com esses pontos que eu trouxe. Nesses sumiços do narcisistas, por que muitas pessoas acabam sofrendo com eles? Porque quando eles te dão tudo, porque é muito tudo intenso, né, no começo do relacionamento com eles, é muita empolgação, é muita química, e se você não for uma pessoa que tem um controle das suas emoções, se você for uma pessoa que não se valoriza, que não se respeita, né, no sentido de não ter um amor próprio, não ter uma autoestima, você não sabe ainda identificar o que faz você sofrer e aquilo que você não quer pra você, se você não é essa pessoa ainda, você cai nessa lábia deles fácil. Então, quando eles te deram tudo e eles enjoam rápido, eles trocam você por outra pessoa. Por quê? Porque eles precisam sempre estar naquela pegação, naquela química, naquele desejo, aquela emoção toda do começo, eles precisam estar sempre ali, naquele ciclo. Porque para eles é energia, é um suprimento, eles vão sempre estar ali nesse movimento sempre e se repetindo na vida deles, porque eles precisam se sentir desejado, eles precisam se sentir que tem uma pessoa ali para eles ficarem brincando, tá? Vamos ser sinceros aqui. Então, quando acontece de você estar sofrendo por essa pessoa, é porque você já deu todo o sofrimento que ele precisava, tá? Você já deu toda aquela química que ele queria, então ele vai te trocar por outra pessoa e você vai ficar ali correndo atrás, mandando mensagem, implorando para aquela pessoa ficar. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai passar na sua cara com outra pessoa, né? Quando você termina relacionamento com essa pessoa, também acontece muito deles emendar o relacionamento já em outro relacionamento, porque eles não conseguem ficar sozinho. Para eles é muito difícil ficar sozinho. E eu vou explicar em um outro vídeo para vocês o porquê que é muito difícil para eles ficarem sozinhos. Então, no começo desse relacionamento, ele troca você como trocasse de roupa, né? Muito rápido. Porque você já deu tudo aquilo que eles queriam. Por isso que quando você se respeita, quando você se valoriza, você não sai com o primeiro cara, você não dá totalmente a abertura da sua vida, do seu corpo para essas pessoas. Narcisistas, eles só estão ali só para ter aquele momento, porque eles gostam daquilo, né? Eles gostam de se sentir desejado, e é por isso que ele sempre está trocando de relacionamento o mais rápido possível, né? Se é um relacionamento no começo, então ele sempre vai estar fazendo essa troca de pessoas, de relacionamento. Porque é importante você identificar uma pessoa narcisista, principalmente no começo que você está conhecendo essa pessoa. Com o passar do tempo com essa pessoa, relacionamento aí de 1 ano, 2 anos, e vir até ter um relacionamento mais sério com essa pessoa, você vai perceber que esse relacionamento com essa pessoa, você está se desconectando de você.
Se você não souber cuidar de você, se você não fazer isso já até antes de conhecer uma pessoa narcisista, né? Porque é a sua fortaleza você resgatar esse seu poder. Você não consegue abandonar essa situação, você se vê preso a essa situação, você se vê sempre com ansiedade. Então você vai ter sempre essa ansiedade com essa pessoa, porque sempre você vai estar esperando algo que não acontece. Ele sempre vai fazer você pensar que vocês têm alguma coisa séria, quando na verdade não tem nada sério, né, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Você vai ter até, tem casos, tá? Que essa pessoa que se mostra totalmente ali para você, eles vão poder contar com família, com amigos, e você vai acreditar que realmente essa pessoa quer algo sério com você. Mas com alguns comportamentos que eu trouxe aqui, você já começa aí a identificar qual caminho que você está entrando aí, se realmente essa pessoa está sendo sincera com você. Então, não dá para ter tanta certeza através de amigos, através de família. Até porque eles são camaleões. Então, narcisistas, ele é de um jeito com os amigos, ele é de um jeito com a família e ele é de um jeito com você. Então, você não vai conseguir ter a certeza através disso daí, né? Através da família, através dos amigos. Porque ele vai ser o melhor filho pro pai e pra mãe, ele vai ser o melhor amigo, principalmente o melhor amigo, tá? E como ele te trata muito bem, como é que você vai saber que essa pessoa é narcisista? É através desses pequenos comportamentos que ele traz para você. Então você já começa a saber que sim, essa pessoa já tem os traços de narcisista. Se essa pessoa já tem um transtorno de personalidade narcisista, só com o tempo que você vai descobrir, e eu acredito do fundo do meu coração que você não vai querer pagar para ver. Se no começo você já está tendo muita ansiedade com essa pessoa que marca e não aparece, que aparece só depois das 10, depois das 11 horas, que você já começa a se sentir que você está sendo usada, que você está sendo enganada, que você começa a ter crise de ansiedade, então você já começa a ver que você já está sofrendo. E você não deve aceitar esse tipo de sofrimento. Mesmo que no começo pareça ser pequeno, se você se relaciona muito mais intenso com essa pessoa, como um namoro, como um casamento, vem até a ter filhos, né, construir uma família com essa pessoa, vai ser muito mais intenso o fato de você conviver com eles, porque aí a máscara cai de vez, cai de vez. E para você aguentar, aí é onde muitas pessoas têm realmente uma crise de ansiedade. Não vai ter nenhuma ansiedade, tá, gente? Porque tem uma diferença de você ter uma ansiedade e você ter crises de ansiedade. Então você vai ter muitas crises de ansiedade. Se duvidar, você entra até em uma depressão profunda, porque essas pessoas, elas são os demônios. E não é um modo de dizer não, gente, é totalmente isso. Elas não se preocupam com você. Elas vão estar pouco se lixando com o que você pensa, com o que você quer. Você está ali porque você quis, porque você decidiu. Ele sempre mostrou para você quem ele era no começo e você que duvidou. Então, quem tem que cuidar de você é você mesmo. Então, comece a cuidar de você agora, começa a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Começa a ter uma autoestima mesmo, que não é cuidar aí só da aparência, você tem que cuidar da sua mente, né? Cuidar do seu corpo interno, de todos os seus traumas, de tudo aquilo que você já passou na sua vida, você já entender que está sendo um gatilho que você está tendo agora, é você cuidar disso e não deixar que isso cresça na mão, principalmente dessa pessoa narcisista. Então, se você quer uma paz, comece a marcar aí todos esses conteúdos que eu trago para que você possa identificar pessoas narcisistas e até mesmo com traços de narcisismo, né? Precisamos também ficar de olho nisso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Compartilha, curte, manda aí para aquela sua amiga, manda para o seu amigo ficar de olho, porque é complicado, gente, vocês continuar mantendo relacionamento com essas pessoas. Se ame, se respeite, se valorize. É isso que eu quero que vocês façam a partir de hoje, porque vocês são as pessoas muito, mas muito importantes.
Então, quando vocês entendem dessa importância que vocês têm, vocês não vão cair na mão de qualquer pessoa por aí, e principalmente desses narcisistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais. Gratidão. Namastê.